Boa noite, meus irmãos. Sejam todos muito bem-vindos. Estamos aqui em mais uma palavra, no Andando na Palavra. E o nome dessa palavra, gente, é unção de ressurreição. Nós vamos falar hoje de unção de ressurreição. E eu quero começar contando para você um testemunho, contando para você como que o Senhor me deu essa palavra. Vou contar com zelo, com muito zelo, e que você possa não se escandalizar. Recentemente, eu fui a um velório. Lembra que a Karine um dia nos ensinou que nós temos que ir nos velórios, gente? Alguém vai se lembrar do que ela falou em uma ministração? Então, eu precisei ir no velório, eu fui no velório. Quando eu cheguei naquele velório, e eu vi lá uma pessoa, né, deitada, e tinha um pastor ministrando, naquela hora, Deus falou comigo. Não só naquela hora, ele falou o dia inteiro, ele fez muitas coisas ali. Mas naquela hora ele falou comigo, e falou assim comigo: o que acontece quando você morre? E eu faço para vocês uma pergunta: o que acontece se você morrer? Pense que você morreu, o que vai acontecer? Se você morrer, vai haver ressurreição. Se você morrer, vai acontecer na sua vida ressurreição. Aquela pessoa que estava no velório no dia que eu fui, ela tinha morrido. Então, ela tinha já ressuscitado. E esse padrão acontece em nossas vidas, tanto na nossa vida quanto na nossa morte. Na sua vida, se você morrer, você vai ressuscitar. Se você morrer, você vai ressuscitar. Se você morrer para si mesmo, você vai ressuscitar. Assim como no último dia, quando você de fato morrer naturalmente, você vai também ressurgir e estar com Cristo. Então, para haver ressurreição, tem que ter morte. A palavra diz que, João 12, 24, na verdade, eu vos digo, se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só. Se morrer, dá muito fruto. Se morrer, dá muito fruto. Se você não morrer, você fica só. Se você morrer, você dá muito fruto. Então nós precisamos de abraçar a morte para ter ressurreição. Olha o que disse Jesus. Lucas, capítulo 9, versículo 23. E dizia a todos: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo e tome cada dia a sua cruz e siga-me. Se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome cada dia a sua cruz e siga-me. E nós vamos entendendo, gente, que Deus nos chama a vivermos uma vida em que nós vamos tomando nossa cruz e seguindo Ele. O que acontece com a pessoa que toma sua cruz e vai caminhando? Ela está indo para ser crucificada, está indo para ir morrer. Concorda comigo? A morte aponta para o caminho, a cruz aponta para o caminho de morte, para um caminho de rendição, para um caminho de deixar ser a vontade de Deus na sua vida, ao invés da sua vontade. Em outras palavras, o nome disso é obediência. Então, aquilo que Adão e Eva não fez lá atrás, a gente pode fazer hoje. A gente pode obedecer. Por amor ao Senhor, como nós conversamos aqui agora há pouco em oração. Então, nós somos chamados a obedecer, inclusive a passar pelos processos que Ele nos chama a passar. Certa vez eu disse para Abraão, Gênesis 12, 1, está escrito assim: ora, e o Senhor disse a Abraão: sai da tua terra, da tua parentela, da casa de teu pai, e vai para uma terra que eu te mostrarei. Te farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome. Se tu uma bênção. Essa foi a morte de Abraão naquela época,
e, junto com isso, o rompimento dele, porque ele teve que responder, ele teve que romper, ele teve que obedecer. Então, esse foi o rompimento de Abraão. Ele obedeceu sem saber para onde ia. Olha o que diz a palavra lá em Hebreus 11:8. Pela fé, Abraão, sendo chamado, obedeceu, indo para o lugar que havia de receber por herança, e saiu sem saber para onde ia. Ele obedeceu sem saber para onde ia. Em outras palavras, você não sabe onde realmente Deus vai te levar, você não sabe onde realmente é o destino, mas você obedece e anda pela fé que você tem nele. E você vai para um lugar que você vai receber por herança. Abraão creu e obedeceu. Abraão creu e rompeu. Abraão teve obra. Abraão andou. Tanto é que Jesus diz em Mateus 11:19, mas a sabedoria é justificada por suas obras. É comprovada por suas obras. Se você for ver a vida de Abraão, ele creu e obedeceu. Só que não foi uma única vez. Foi um caminho, um processo pelo qual ele passou. Teve horas da vida de Abraão que ele tinha altares divididos. Era em frente a uma cidade e para outra cidade. O que isso aponta para a nossa vida? É quando você está com um coração na promessa de Deus, um coração ainda no mundo. Um coração em obediência, mas uma parte que você quer, por conta própria, definir como as coisas devem ser. Mas Deus foi tratando Abraão. Foi chamando ele a ser perfeito e andar na presença dele. E Abraão foi tendo níveis maiores de sacrifício e, consequentemente, níveis maiores de aliança. Até um dia que ele falou, olha, falou com o criado dele, deixa aqui, aguarda aqui que vamos eu e o menino ali no monte para adorar. Terminar a gente volta. E ele teve mais um ato de sacrifício ao Senhor, mais um momento de morte dele, mais uma vez em que o grão de trigo entrou na terra em obediência, e Deus pode gerar uma ressurreição nele. Deus pode dar para ele um novo começo, Deus pode dar um rompimento para ele. Quando você diz sim, quando você obedece ao Senhor, e você vai caminhar esse caminho de morte, em geral, isso é um longo caminho, é um longo processo, em que você está na esterilidade, e você precisa entender que você é estéril. Como diz Isaías 55, canta, ó estéril. Você de fato não produziu, não gerou. Quando a semente enfia na terra, ela é estéril, ela não produziu, ela não gerou, ela não frutificou. Então, você precisa assumir em algum momento, quando lá no começo, que você é estéril. Abraão teve que entender, que assumir, que ele era estéril, que ele e Sara eram estéreis, que eles não tinham produzido. E aí, Deus te dá a promessa e ele faz você caminhar por um longo processo. Assim como Abraão andou por uma terra estrangeira. E nesse caminho, que Deus te conduz. Ele prova você. Ele prova o seu coração. É um caminho em que ele te humilha para provar o seu coração. Ser estéril não é humilhante? Obedecer em algumas coisas perante as pessoas não é humilhante? As pessoas acharem que você não tem fruto? Não é humilhante? Então, Deus é quem te humilha. O modo de Deus fazer a nossa vida é através da humilhação. Só que depois que ele prova o seu coração, depois que está provado, ele fala assim com você. Isaías 43, 18 e 19. Não vos lembreis das coisas passadas, nem considereis as antigas. Eis que faço uma coisa nova, porventura não percebeis?
Eis que eu ponho um caminho no deserto e rios no ermo. Mas espera aí, você está ainda no luto? Você está ainda na dor? Você está machucado porque ele te humilhou no deserto? E ele fala: não vos lembreis das coisas passadas, nem considereis as antigas. Eis que faço uma coisa nova, porventura não percebeis? Eis que eu ponho um caminho no seu deserto, e eu coloco rios no ermo. Eu coloco. Você vai conseguir ver uma saída, você vai conseguir ver uma direção, você vai ter onde trilhar a partir de agora, e você vai ter recurso onde não tinha nada. Ermo significa nada, né? Então, rios no ermo significa provisão, significa recurso, significa promessas onde não tinha nada. E aí, gente, essa é a hora que acontece em nossas vidas a ressurreição. Cada vez que você, no seu processo, esteve orando ao Senhor, esteve, portanto, sacrificando ao Senhor, entregando sua vida para Ele, você estava fazendo assim como o povo de Israel ia lá no templo e ofertava. Você estava fazendo isso. Cada vez que você ora, cada vez que você jejua, cada vez que você busca, cada vez que você declara a palavra, cada vez que você busca Ele, você está fazendo um sacrifício. Você está plantando. E aí vem a hora em que vai ter o rompimento. E aí vem a hora em que vai ter o fruto. E a palavra diz muito claramente: eu plantei, Apolo regou, mas Deus dá o crescimento. É Deus que dá o crescimento. Nós plantamos, mas quem dá o crescimento é Ele, quem dá a resposta é Ele. Não tem a ver com o nosso merecimento, não tem a ver com a nossa performance, tem a ver com Ele cumprir com fidelidade o caráter dele. Porque assim como se você plantar uma semente na terra, vai haver nascimento, vai haver ressurreição nela, assim acontece na sua vida. Da mesma forma, porque Deus tem um caráter e ele é fiel. Ele não muda o caráter dele. Então, da mesma forma, se você entregou a sua vida, se você tomou sua cruz, e se você morreu dia após dia, e se você permitiu que ele te conduzisse em um deserto, permitiu que ele te humilhasse em um deserto, ao invés de querer fazer a tua vontade, de arregaçar as mangas e resolver a sua vida. Se você permitiu que ele te humilhasse no deserto, por amor ao nome dele, vai haver frutificação disso. Porque quando essa morte é concluída, há ressurreição. Toda vez que você orou, que você declarou, que você profetizou, que você decretou, que você jejuou, era uma gota que você estava enchendo de uma taça. Só que chega uma hora que essa taça completa, essa taça transborda. Então, de novo, tudo que você fez de sacrifício para o Senhor, isso foi uma construção em Deus. E se você observar, isso nós estamos falando sobre um processo, todo mundo na palavra passou por isso. Um dia, Davi estava numa caverna com homens que eram os endilidados, que eram os que ninguém dava nada para ele. Um dia estava na caverna de Adulão, mas um dia Davi percebeu que era rei. Um dia Davi ressurgiu. Um dia estava lá José da mesma forma, preso há cerca de 13 anos. E houve um dia da ressurreição dele, houve um dia que Deus mudou a sorte dele. E assim com cada um. Cada um teve o processo, cada um teve a humilhação, e, portanto, houve a ressurreição. E se você observar a história de Pedro, a mesma coisa. Olha o que a palavra diz. Lucas 5, capítulo 5, versículos 5 e 6. Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos. Vírgula. Eu quero parar por aqui e quero falar sobre isso. Havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos.
Quando Deus te chama, quando Ele te encontra e você toma a sua cruz e você aceita ser humilhado por Ele, Ele vai começar a estabelecer sua promessa com palavras. E Ele vai lançando os alicerces da promessa com palavras. Ele fala, a coisa vai acontecer, a coisa vai acontecer. Abraão, você será pai de multidões. Abraão, olha para o céu. Cada vez que Abraão olhava para o céu, ou seja, para o céu, olhava para o pai dele, a promessa estava lá, que ele seria pai de multidões. Por mais que a esposa dele era estéril. Então, toda vez que nós olhamos para o céu, nós olhamos para Deus, a gente sabe que tem uma promessa que está firmada na fidelidade dele. Quando você olha para o céu, não quando você olha para a sua circunstância. E Deus dá a palavra, e você anda, e você anda, e você anda, e você anda, e não há frutificação. E você anda e não dá certo. Uma vez eu estava num projeto que Deus me deu, tentava uma vez uma coisa e o negócio não dava certo. De novo não dava certo. Eu falei, Senhor, como assim? Como assim? Foi o Senhor que falou, tem lógica. Ele falou assim comigo, é porque é pela fé. Então continua tentando pela fé, não pela circunstância. Então continua tentando, continua tentando. Por mais que isso possa ser humilhante. Mas aí chega o dia que, havendo trabalhado a noite toda e nada apanhado, Jesus fala, vai para onde o lago é largo e lança a rede. Porque chegou a hora da ressurreição. Talvez uma ressurreição ministerial na sua vida que Deus quer fazer. Talvez uma ressurreição na família. Talvez uma ressurreição profissional. Mas vale a pena dizer que Ele é aquele que muda a nossa sorte. Que Ele é aquele que tem, inclusive, palavras sobre a sua vida, não só uma área. E aí, voltando ao versículo de Lucas. Mestre, havendo trabalhado a noite toda, nada apanhamos. Mas sobre a tua palavra lançarei as redes. Versículo 6. Versículo 6. Isto fazendo, apanharam grande quantidade de peixes e rompiam-se-lhes as redes. Imagina você passar por um processo e Deus te humilhar para poder provar o seu coração. Passar por um deserto com ele, para ele provar o seu coração, ele te humilhar ali. Aí chega o ponto que ele fala, olha só, existe o tempo do pano de saco, mas existe o tempo das vestes de louvor. Existe o tempo de você não apanhar peixe nenhum, mesmo trabalhando. Mas existe o tempo de você lançar a rede e você colher tanto peixe que às vezes vão romper. Existe o tempo de uma esterilidade, mas existe o momento em que você vai gerar. E Deus nos chama a ser um novo Isaías. Se você observar, profetas como Isaías, como Jeremias, tinha horas que eles estavam lá profetizando aquela realidade, o que ia acontecer com o povo, eles iam sofrer aquilo também, eles eram maltratados. Em certo ponto, Deus fala, em Isaías, como eu falei agora há pouco, Isaías 43, 8, 19: não vos lembreis das coisas passadas, nem considereis as antigas, estou fazendo algo novo. Você não está percebendo? E aí, gente, vem a hora em que é necessário o seu posicionamento pela fé. De novo, assim como Pedro teve que de novo lançar a rede, ser chamado a obedecer mais uma vez. Em mais uma palavra de Jesus. Ele lança mais uma palavra. Deus vai, ao longo dos anos, estabelecendo a sua identidade. E com ela, a sua autoridade e governo.
Deus vai, nesse tempo, estabelecendo a sua identidade, sua autoridade e governo, até um ponto em que você vai ter identidade, autoridade e governo para tomar a força aquilo que Deus tem para você. Olha que interessante. Israel tinha uma terra prometida. Deus foi, Deus dava vitória para eles, eles tinham que tomar a terra prometida e ter a vitória e tinha a vitória de Deus. Tinha que tomar, tinha que lançar a rede de novo, tinha que estar mais uma vez. Tinha que usar de violência para tomar algo que Deus tinha para ele. Tinha que ter um posicionamento. Mateus 12, Mateus 11, 12 diz para a gente: desde os dias de João Batista até agora, o reino dos céus é tomado à força, e os que usam de violência se apoderam dele. O reino dos céus é tomado à força, e os que usam de violência se apoderam dele. Nessa hora você vai ter que deixar de lado a forma que você pensava, você vai ter que deixar de lado, você vai ter que sair da dimensão do medo, da dimensão da dúvida, da dimensão da derrota, da dimensão da tristeza, da dimensão do fracasso, da dimensão do atraso, e você vai ter que andar na dimensão do rompimento. Você vai ter que pensar diferente. Romanos 12, 2. Não se amoldem ao padrão deste mundo. Não vos amoldeis, ou seja inconformado com como Satanás tentou te moldar na sua vida. Não se amoldem ao padrão desse mundo, mas transformem-se pela renovação da vossa mente, para que vocês experimentem a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, tinha um modo de derrota de pensar, tem que parar de pensar desse jeito. Tem que abandonar o modo derrota. Tem que ser da dimensão da derrota. Ser da dimensão do atraso, porque Isaías é outro Isaías agora. Eu não vou te humilhar mais, eu já provei o seu coração. E Deus vai e te dá uma mente tão forte, mas tão forte, que você já tem essa mente. Agora é hora só de você andar nela. Ezequiel 3, 8, 9. Contudo, eu tornarei a ti tão inflexível, rigoroso e teimoso quanto eles. Eis que eu faço a tua testa tão forte quanto o diamante mais resistente. Quanto o diamante, e mais resistente que a rocha mais dura. Assim não os temas, nem fique apavorado diante deles, ainda que de fato sejam uma nação rebelde. Gente, testa na palavra aponta para quê? Mente. Deus te deu uma mente tão forte quanto o diamante e mais resistente que a rocha mais dura, para que você possa romper com qualquer resistência e que você possa abrir caminhos e chegar a lugares onde ninguém jamais chegou. Ele te preparou para isso. E é interessante que quando chegou a hora de Lázaro ressurgir, Lázaro morreu, não morreu? Quem morre, qual que é o fruto disso? Qual é o resultado? Ressurreição. Quando chegou a hora de Lázaro ressurgir, quando chegou Jesus lá, ele entrou em Betânia, ele entrou no túmulo de Lázaro, ele foi para lá de fora. E aí ele fala assim, Lázaro, ele não entra no nosso luto, ele não entra no modo que Isaías estava operando. Ele fala assim, Lázaro, venha para fora. João 11:43. Lázaro, venha para fora. Lázaro teve que responder. Teve que ser da dimensão da derrota, da morte, da mentira de Satanás. Ele teve que tirar as vendas dos olhos dele. Ele, Lázaro, ele teve que passar a ver diferente. Não mais na escuridão. Ele teve que ver que tinha algo novo acontecendo no Senhor. E ele teve que tirar as ataduras que prendiam ele. Estava cheio de atadura. Não é verdade que muitas vezes a gente fica nos anos de deserto e ficamos cheios de ataduras? De coisas que você acha que você não é capaz de se mover?
Mas o modo de Deus de tirar isso, é claro que ele faz pela graça, mas tem um modo pelo qual ele opera. O modo é Efésios 5,14. Desperta, ó tu que dormes, levanta-te entre os mortos, e Cristo te iluminará. Ou seja, rompe, responde, discerne o tempo, porque dessa vez você pode lançar a rede que agora vai dar certo. A gente sabe que a dimensão da derrota é pesada, essa dimensão que a gente foi colocado. Mas é hora de romper. É hora de acumular, de tirar as vendas dos olhos e tirar as ataduras que prendiam você. E tem uma chave na palavra. O que é o irromper, né? Durante muitos anos, eu evitei de usar a palavra decisão, porque eu achava que era algo da inteligência emocional. Não, isso aqui não é de Deus, não. Até que eu entendi, né? Olha só que interessante que fala em Joel 3,14. Multidões no vale da decisão. Porque o dia do Senhor está perto, no vale da decisão. Aquele povo tinha que decidir o que eles queriam. E ainda, Jó 22:28. Determinando tu algum negócio, ser-te-á firme, e a luz brilhará em seus caminhos. Determinando tu algum negócio, ser-te-á firme. Determinando tu algum negócio, ser-te-á firme, e a luz brilhará em seus caminhos. É Jó 22:28. Essa hora é hora de você, com essa unção que Deus gerou em você de ressurreição, após um caminho de morte, você com essa unção, com essa capacitação, você romper, você se posicionar e você plantar. Porque no tempo de deserto, não tem como você plantar no deserto, concorda comigo? A provisão de cada dia chega dada por Deus sobrenaturalmente. Mas quando chega o tempo, quando você entra na terra prometida, você vai ter que plantar. E Deus quer que você habite na promessa. Ele quer que você se estabeleça na promessa. Ele estabelece você na promessa, na terra da promessa. A promessa é uma habitação. Você tem que habitar nessa dimensão da promessa. Tem que se estabelecer ali, com a mente renovada, com novos comportamentos. Porque no deserto, Deus não dava maná. Mas a terra prometida é necessário se estabelecer. Porque Deus não quer que venham de novo outros gigantes e fiquem na terra da sua promessa. Ele quer que você plante uma cultura para você garantir que o reino esteja estabelecido naquilo. Então, cada projeto que Deus plantou no seu coração, ele tem que ser plantado nesse tempo. E se você, ó, pensa nisso assim com você, olha, você deve escrever um livro, você deve construir um prédio, você ser um construtor, você deve, sei lá, fazer uma missão assim assada, você deve ser profeta na sua igreja, eu não sei. Se você não faz aquilo, pode ser que venha um inimigo e vá para aquele lugar. Porque se não está um filho de Deus, vai estar um filisteu, vai estar um amorreu, vai estar um jebuseu. É claro que eu falei aqui de igreja, é claro que quando eu falo de igreja, não vai estar ali Satanás, vai estar outro irmão nosso, se a gente não posicionar, vai estar outro irmão, que Deus dá outro talento para ele. Né? Uma vez eu estava numa situação, Deus me levou para uma igreja, eu estou ali pensando, como é que esse povo aqui anda, aqui, povo profetiza, estava pensando assim, eu não fazia nada ali dentro. Deus levantou a mão para profetizar esse momento na minha vida. Quando que você vai andar nos dons? Se você não andar, eu vou levantar outro. Porque eu não estava me movendo nos dons. Então, é um exemplo de como nós precisamos de plantar as culturas que Deus nos deu para estabelecer o reino naquela área. E aí eu quero te fazer uma pergunta. Duas perguntas. Então eu vou te contar a história de como Deus me trouxe essas perguntas.
Eu estava dirigindo meu carro indo para o cemitério, para o velório, que eu falei para vocês. E eu falei assim, ó, gente, a Karine falou que ia para o velório. Eu não vou ir perguntar a Deus se quer que eu vá. Que eu vá, eu vou para o velório. Eu, como cristão, tenho que ir em velório. Eu falei assim, Senhor, como é que eu vou me mover nesse lugar? Como? E Deus me levou de uma pergunta, que ele me levou a perguntar para um amigo meu esses dias, algumas semanas. Era uma pergunta profética. E vi assim, pergunta para ele, no que ele tem autoridade para orar pelas pessoas? Tipo assim, falei, fulano, por que você tem autoridade para orar para as pessoas? Quando alguém te procura para você orar por ela, é por qual motivo? É por provisão sobrenatural que ela está precisando? É por uma cura física? É por cura emocional? É por rompimento? No que você tem autoridade para ter autoridade? Eu vou ter que fazer uma lista, vou ter que meditar sobre isso. Deus está assim comigo. E você, Leandro, o que você tem autoridade? Se move no que você tem autoridade. E eu cheguei no cemitério. Quando eu cheguei assim, pensei, a primeira pessoa tinha do lado um homem sentado, conhecido de anos. Falei assim, ó, você está aqui, né? Há muito tempo da área profissional. E ele estava assim tremendo. E eu fui ver que ele estava com crise de ansiedade, com situação de depressão, estava muito mal. E eu entendi que era poder orar por ele. Orar por cura e libertação. Eu orei por ele. Aí, pouco depois, tinha um rapaz na falou assim comigo assim, pergunta para ele qual que é o sonho dele. E fala assim com ele, ter sonhos é evidência de uma vida cristã saudável. Evidência que você tem um pai. Uma criança que tem um pai, ela pode sonhar com um carrinho, com uma boneca, com um instrumento musical, ela pode sonhar em fazer escola de futebol, ela pode sonhar se ela tem um pai. Então, se você tem sonhos, essa evidência que o seu coração reconhece seu pai. E eu te pergunto hoje, quais são os seus sonhos? Que ele plantou no seu coração. E a criança que vai ser um músico, o sonho dela é ter um piano, é ter uma guitarra, é ter um violãozinho de brinquedo. A criança que vai ser mestre, como a Karina que é, o sonho é ter os livros lá, escrever livros, sei lá. Cada um tem sonhos que Deus bota no coração. Os sonhos, pensa pessoas na palavra que tinham o sonho de ver a libertação de Israel, né? Deus planta sonhos com propósito. E aí eu estava no velório, eu conversava com o outro, e eu via os olhos enchendo-se de lágrimas com perguntas que eu fazia, e Deus se administrou. Aí conversando com um rapaz, jogou outro irmão junto, e eu só via assim o machado de Elias. Não sei se sabe disso, mas o machado de Elias aponta para a restauração ministerial. Elias jogou a madeira do machado, o machado voltou e colou no lugar, certo? Para poder ser algo funcional. E ministério é machado, ministério cumpre um trabalho, cumpre um propósito. Então, se você vê o machado de Elias, pode ser falando para você, restauração ministerial. E nós vamos orar para o irmão para ter restauração do ministério dele. E assim, Deus foi naquele velório operando, né? Deus fez. Aí viu o irmão, Deus falou assim, pergunta para ele quais os negócios. Eu já falei com ele que ele não andou ainda. Investimento, criptomoeda, pergunta para ele. Eu perguntei para o irmão. E quando terminou tudo que Deus falou comigo, gente, o que você orou, falou e tal, operou, é para você também as palavras. É para Deus pergunta para mim, quais são os seus sonhos? Ó, restauração do ministério, novo ministério. Ó, quais negócios eu falei que você não andou no negócio, nos negócios? Quais são os depois que você não andou ainda? Ou você lançou a rede, lançou, não deu certo e agora vai dar certo? Porque ele me mostrou que é o tempo da pesca milagrosa, esses dias. É o tempo de você lançar a rede de novo, porque agora vai dar certo. E aí, gente, é esse tempo então. É o tempo de, é o tempo de ressurreição. É o tempo de rompimento. É o tempo de Lázaro, venha para fora. É o tempo da pesca milagrosa, como Marilene comentou aqui. É o tempo do não vos lembreis das coisas passadas. Por favor, não se lembre das coisas passadas, nem considereis as antigas. Eis que faço coisa nova, que está saindo à luz. Porventura não percebeis? Eis que eu ponho um caminho no deserto e rios no ermo. Tem algo interessante na história de Israel.
depois que Josué morreu, algumas das tribos continuaram lutando. E algumas deixaram o povo lá. Ah, tem um restinho aqui dos filisteus, vamos deixar aqui no cantinho da nossa terra. E por aí vai. Isso aconteceu. Posso te dar um conselho? Nesse tempo, não deixe nenhum restinho dos filisteus, amorreus, jebuseus na sua vida. Não tem nada, não tem nenhuma resistência que ela pode deixar de ser vencida nesse tempo. Você tem que romper com todas as limitações nessa hora. Todas as limitações. Estava aqui na minha casa, Deus foi assim comigo. Senti para a janela orar. Eu cheguei lá assim, Deus foi assim comigo. Você precisa romper. E me veio Gênesis 12:1. Quando eu fui ver, que ele diz de Gênesis 12:1. Até li aqui hoje. Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, da casa de teus pais. Vai para uma terra que eu te mostrarei. Ou seja, rompe, rompe, responde. A palavra foi: você precisa romper. Talvez essa palavra aqui seja para você hoje. Romper com o quê? Com toda, qualquer limitação. Esses dias eu falei assim para o Senhor. Eu até anotado aqui. Eu disse: Senhor, eu vou agarrar essa palavra e não vou soltar enquanto eu não romper com toda e qualquer limitação. Ele me falou: você precisa romper. Esses dias eu fui num turno de oração na igreja, parei o carro. Atrás de um carro, de outro irmão que tinha parado. Eu desci do carro, saí nos dois e falei assim: Leandro, vem cá. Vamos falar aqui pro outro irmão aqui. Estou falando aqui com ele que nós precisamos de agarrar a palavra. Não importa qual as suas circunstâncias. Se Deus falou aqui, agarra a palavra. Meu casamento não está dando certo, mas Deus não falou uma palavra, pega essa palavra, agarra essa palavra. Quando esse irmão falou isso, naquela situação, na hora que eu cheguei, parei o carro, ele desceu do carro falando isso. Era Deus falando comigo. E ele falava comigo: agarra a palavra no te não solte quando você não viver ela. E a palavra-chave também foi: você precisa romper. Então, se eu posso te dar um conselho, é que você possa agarrar a palavra que Deus te deu, romper com toda e qualquer limitação. E fica agarrado nela até ter rompido com toda e qualquer limitação. Assim, qualquer resistência espiritual vai ser rompida. Vai ser dizimado os filisteus, jebuseus, qualquer resto de principado que ainda queira falar contra a sua vida, contra a sua mente. Vai ser derrotado, vai terminar de dizimar. E mais um ponto importante nessa fase é oração. Esses dias ela falou assim comigo: não deixe de orar, não deixe de orar. Não é porque essa hora que você deixa de orar. Ora, 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 ora. Qual oração? A oração da fé. Tiago 1,6. Peça, porém, com fé, em nada duvidando. E aqui eu quero fazer um parênteses na nossa ministração para dar um testemunho para vocês, para contar um testemunho de um que eu ouvi sobre oração. Então, de novo, qual que é o tópico do nosso tema de hoje? Você precisa continuar orando. Ora, ora. A palavra diz em Tiago: a oração do justo pode muito em seus efeitos. E a palavra diz ainda: os olhos do Senhor estão sobre os justos. Deixa eu achar aqui para falar para vocês direitinho. Porque os olhos do Senhor estão sobre os justos, e os seus ouvidos estão abertos às suas orações. 1 Pedro 3,12. Porque os olhos do Senhor estão sobre os justos, e os seus ouvidos abertos às suas orações. Ok? Vamos para o testemunho. Certa vez, o Luciano Subirá, você conhece, bem no começo do ministério dele, ele foi ministrar numa outra cidade com outro pastor junto com ele. E era na época do Natal, e ele viu um anúncio de um panetone. Eu falei assim: meu Deus, não queria panetone. Meu Deus. Mas ele não tinha dinheiro para nada. E estava numa crise. E ele foi orar. O Senhor, eu desejo que ele panetone.
e eu tô com um companheiro, não é que eu não quero dividir com ele, mas eu quero dividir que seja um para mim e um para ele. Então eu tivesse que dar 2 panetones. E aí eles estavam no hotel hospedados, saíram e voltaram. Quando chegou lá, a recepção do hotel lá, a pessoa falou assim com ele, aqui, número tal, né? A chave era manual ainda, né? A chave eletrônica era cartãozinho, como hoje em dia, era uma chave física, tinha que pegar na recepção. Olha, número tal, que esse apartamento tem uma encomenda para você aqui. Aí ele falou assim, por acaso são 2 panetones? Aí ele falou, vem cá pra você ver. E ele pegou o panetone. Era 2 panetones daquela marca que ele pediu para Deus, 2 panetones. E o cara do hotel foi comentar, olha, veio aqui uma senhora, ela disse que estava no supermercado e ela ouviu uma voz falar com ela, uma voz. Compra 2 panetones dessa marca, leva no hotel tal, pro hóspede do apartamento tal. E a mulher obedeceu e estava lá 2 panetones para o Luciano Subirá. Esse é o nosso. E aí, nesse mesmo testemunho, o Luciano conta assim: se Deus se importa com seu desejo de comer aquele panetone, ele quer que você ore também pela salvação de almas da sociedade, pela cura de uma pessoa de um enfermo da família, pelo conforto no coração daquela família que morreu, faleceu algo nessa semana, pela transformação da sua vida, pela conversão do seu filho, pela prosperidade sobre os negócios, e por aí vai. Então, esse é um tempo de você honrar o Senhor com oração. De você honrá-lo com oração. Só voltando rapidinho, não deixe de sair desse culto hoje com 2 coisas anotadas. Quais são os seus sonhos e no que você tem autoridade? Então, você ora para a sua vida, você vai ver o que você já tem autoridade, porque Deus faz manifestar para saber que Ele fala com você. Você ora por quê? Você ora por cura emocional? Você ora por... Você ensina algo poderosamente? Você fala sobre tal tópico da palavra de Deus? Você aconselha muito bem? Quais são suas autoridades? Quando Deus manda pessoas para sua mão, né? Quando a gente dá ovelhas, quem são essas ovelhas? Qual o perfil delas? São jovens? São homens? São empresários? São mulheres solteiras? O que que te deu a autoridade? E aí eu quero saber seu conselho. Nesse tempo, irrompa nisso. Irrompa nisso. Faz intencional, porque agora vai dar certo. Quando você está no corpo de Cristo, gente, e você entende o que você carrega, não faz sentido você não se mover naquilo. Porque agora é com você. Teve uma vez que a Karine falou isso aqui num culto nosso. Falou assim, ó, se você está numa igreja e Deus te pôs lá, você tem que participar das coisas. Deus colocou você lá e você tem que frutificar naquele lugar. Você tem que, não é se você está lá servindo na recepção uma vez a cada 2 meses. O que você carrega? Anda no corpo de Cristo, faça intencional, porque é com você esse negócio, velho. Então, é hora de você produzir. Eclesiastes 3:1-7. Tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer e tempo de morrer. Tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou. Tempo de matar e tempo de curar. Tempo de derribar e tempo de edificar. Tempo de chorar e tempo de rir. Tempo de prantear e tempo de saltar de alegria. Tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntar pedras. Tempo de abraçar e tempo de afastar-se de abraçar. Tempo de buscar e tempo de perder. Tempo de guardar e tempo de deitar fora. Tempo de rasgar e tempo de coser. Tempo de estar calado e tempo de falar. Tempo de amar e tempo de aborrecer. Tempo de guerra e tempo de paz.
Assim como existe o tempo do pano de saco, existe o tempo do exército de louvor. Assim como tem o tempo da solidão, do deserto, existe o tempo do óleo escorrendo pela barba de Arão, onde Deus te chama a andar com seus irmãos. Assim como tem o tempo que você está no deserto e não existe caminho, é deserto mesmo, existe o tempo que Deus põe um caminho no deserto, está te mostrando, ó, isso aqui, ó, anda nisso aqui. Assim como tem o tempo em que não tem recurso, nem provisão, chega o tempo que ele põe rios no erro. E não acredite no que você está vendo, acredite na palavra dele. Se ele fala que ele é provedor, ele é provedor. Não importa qual a realidade que você vê diante dos seus olhos. E para a gente fechar, gente, vamos só meditar rapidinho em dois textos. Isaías 54, versículo 1 a 3. Canta, ó estéreo, tu que não deste a luz. Irrompe em canto e clama em alta voz. Tu que não entraste em trabalho de parto, porque mais são os filhos da desolada, sim, da desolada, do que os filhos da mulher casada, diz o Senhor. É mais fruto para quem aceitou ser humilhado no deserto do que aquele que já estava produzindo frutos, que já estava tudo resolvido. Amplia o lugar de tua tenda e permita-os estender as cortinas de tuas habitações. Lembra que eu falei que nós temos que habitar na promessa? Nós somos tentados a habitar na promessa, ao invés de sonhar. Se você sonhar, se você obedecer alargando a tenda, alargando o espaço de estabelecimento, se você sonhar mesmo, isso é algo que Deus deseja, sabe por quê? Porque nos próximos versículos ele fala e você vai transbordar para a direita e para a esquerda, e tua descendência herdará as nações e fará as cidades desoladas serem habitadas. Por que cidades isoladas? Eram lugares que foram destruídos pelo pecado do povo de Israel, que abandonaram o Senhor. Aí vinha a maldição, ia para o povo para o exílio, era fome. Nós somos chamados a restaurar as situações, os lugares, as pessoas, as nações que foram desoladas. Então, se você, de fato, amplia o lugar da sua tenda, se você permite estender as cortinas de suas habitações, se você não faz de forma restrita, você alonga as cordas, fortalece as estacas, lembrando que estaca aponta para poder, para você orar, estabelecer. Se você se estabelecer em oração, vem o versículo 3. Porquanto tu transbordarás para a direita e para a esquerda, e tua descendência dará as nações, e fará as cidades desoladas serem habitadas. E não se esqueça que está escrito que Isaac semeou naquela terra, e no mesmo ano ele colheu 100 por um, porquanto o Senhor o abençoou. Porque quando chega a hora da frutificação, você planta e no mesmo ano você colhe. Quando chega a hora certa, você lança a rede e é uma pesca milagrosa. Dessa vez você lança a pesca milagrosa. Dessa vez Isaac plantou e colheu 100 por um. Josué 3,5. Santificai-vos, porque no dia de amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. Santificai-vos, porque no dia de amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. Então é isso, gente. Obrigado por esse tempo juntos. Que o Senhor possa ter ministrado no seu coração e que Ele continue ministrando. E essa é a nossa ministração de hoje.